aqui a falar de mitologia, de histórias e do tarot. Eu sou João Caldeira, a Bárbara Dias. Temos algumas experiências comuns e que eu acho importante referir, que é eu tenho algum contacto com o teatro, com a arte, tenho esta formação em psicologia, uma experiência também nas áreas de terapias, e nestas áreas eu acho que isso é particularmente importante, porque esta experiência ajuda-nos um bocado, de facto, a compreender como é que as coisas estão ligadas, não é? Às vezes há uma tendência em separar o que é histórias, o que é o tarot, o que é as terapias, o que é psicologia, o que é medicina, pronto. E no mundo as coisas não têm este desligamento. O poder das coisas está na sua ligação e na utilização dessa ligação. E o que a Bárbara estava já a falar-nos era exatamente desse poder da história. Às vezes nós queremos estabelecer fronteiras, por vezes com demasiada rigidez, por questões, penso, de preconceito, interesse ou desconhecimento, ou outras razões. E penso que empobrecemos com isso, porque o conhecer esta importância que, por exemplo, o mito, o contar de uma história a uma criança, a um adulto, o ver um filme, o entrarmos num museu. Portanto, estas histórias que chegam até nós de maneiras tão diferentes, por vezes de uma forma também não verbal, não verbal, uma mistura das duas, e que de repente têm um impacto enorme em nós. Eu penso que de forma muito subtil, se calhar se entrarmos no museu, quando saímos diferentes. E quem diz isso, quem vai ver um filme, quem ouve um bom contador de histórias, acaba por sentir essa influência. E penso que, curiosamente, a maior parte das coisas na vida que nos fazem bem ou que nos fazem mal, nos passam de alguma forma despercebidas. Hoje estamos aqui e, se calhar, graças às histórias, por exemplo, que nos foram contadas, que os nossos pais nos contaram, que os professores contaram. E não fazemos ideia até que ponto é que isso foi importante. Mas de certeza que elas vos deram estruturas, que elas vos deram pistas, que elas vos deram, se calhar, bem-estar, momentos, felicidade. Outros, se calhar, não foram tão felizes com isso. Hoje, pronto, ao longo deste tempo, vamos aprofundando um pouquinho disto, porque há muito a dizer sobre os mitos, os vários mitos, e pronto, e sobre isso eu vou passar de novo à Bárbara, que vos vai continuar a falar sobre esta importância. Okay. Pronto, e portanto, num primeiro tempo, eram muito utilizadas as histórias. Todas as religiões, e mesmo antes das religiões, todos os grandes ensinamentos eram passados através de histórias. Xamãs, anciãos, todos utilizavam histórias para transmitir ensinamentos, para preservar a cultura, enfim, uma série de coisas. Porque a história ela vai direta para o inconsciente, ela fala uma outra linguagem. E muitas vezes apanhas-nos distraídos também. Enquanto que se eu explicar alguma coisa, ou alguém me quiser falar de alguma coisa minha, eu posso estar à defesa. Se me contar uma história, eu penso, bom, não é comigo. E posso estar relaxada e de repente dizer, eu sinto assim. Isto ecoa em mim. Isto faz sentido. Este é um dos poderes das histórias, tem muitos. Mas continuando ao nível da história em si. No século XVIII, foi uma altura de muito racionalismo, do empirismo, do científico, tudo tinha de ser explicado cientificamente, tudo era através da razão, da lógica, etc. E nessa altura as histórias são completamente banidas, porque elas representavam ilusão, elas representavam, sei lá,
devaneio. Então, nessa altura, para-se, entre aspas, não sei se terá sido nas casas todas, de alguma maneira de contar histórias. De explicar, de utilizar esta linguagem do simbólico, esta linguagem do sonho, esta linguagem que hoje talvez não, mas se continuarmos, falaremos mais, explicaremos o que é o simbólico, mas não é preciso explicar, porque todos nós apreendemos. Todos nós a falamos com naturalidade e todos nós a apreendemos. É-nos natural. Porque é a linguagem do inconsciente, é a linguagem do inconsciente coletivo, é a linguagem dos sonhos, é a linguagem da emoção. É uma linguagem que entendemos, ponto, sem explicação. É a linguagem que abre as portas do coração, é a linguagem que abre as portas da alma. É a linguagem que diz algumas coisas que não se dizem de outras formas. Dizem, sim, através de variadas formas de arte. E nesta altura não. Então, no século XVIII é completamente são postos de parte os contos. No século XX volta. Já ouviram, claro, falar de Sigmund Freud, e ele vai ser um grande estudioso da psique, e ele vai retomar a importância dos mitos, do simbólico, dos sonhos. Mais tarde, um seguidor dele, que é o Jung, então, aqui tenho a certeza que toda a gente já ouviu falar, e acredito que quem estuda tarot também já deve ter ouvido falar pelo menos dos arquétipos, do inconsciente coletivo, essas coisas da sincronicidade. São termos que penso eu que estamos familiarizados com eles na maioria das vezes. Então eles vão ser pessoas muito importantes para voltar a dar, para retomar a importância das histórias. E há alguém que é Campbell, Joseph Campbell, que é um mitólogo que fez a jornada do herói. Não sei se alguém está familiarizado, sim? E que é um grande estudioso da mitologia, e tanto são pessoas que de alguma maneira vieram a restituir a importância do mito, da história, e deixamos de usar uma linguagem tão racional. Campbell, ele dizia, eu tenho aqui escrito, ele dizia: a mitologia é a canção do universo, música, que nós dançamos mesmo quando não somos capazes de reconhecer a melodia. E dizia também: mitos são aquilo que os seres humanos têm em comum. São histórias da nossa busca de verdade, de sentido, de significação através dos tempos. São metáforas de potencialidade espiritual do ser humano. E os mesmos poderes que animam a nossa vida, animam a vida do mundo. Então eu quero perguntar se até aqui têm dúvidas, se gostavam de fazer alguma pergunta. Diga. Eu queria pedir-te a repetir, porque era nome que eu não ouvi. Não. O primeiro que referiu antes do Jung. Eu vou-lhe dar para poder escrever, porque eu não tenho quadro. Não sei nem que eu tenho escrito. Ou dou-lhe no final, se quiser. Mas olha. Sim, como é mais vai Dou-lhe. Porque como não tenho quadro para escrever e para não estar a dizer letra a letra, eu depois dou-lhe. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ok. Eu gostava Vou falar um pouquinho de Campbell. Então ele tem este livro, que é O Herói das Mil Faces, onde ele de alguma maneira vai falar da jornada do herói. E eu penso que quem trabalha com tarot, de alguma maneira pode reconhecer um pouco uma jornada também, ou não?
Aqui dir-me-ão vocês, que estão mais ligados ao tarô, sim ou não? De alguma maneira sentem que, pelo menos nos arcanos maiores, há uma jornada? Que o louco inicia e vai fazer uma travessia? Nós temos uma jornada na vida, certo? Porque os mitos são a nossa história. Os mitos, as lendas, as histórias de tradição oral, as parábolas, tudo pega na nossa história. Tudo fala de nós. Tudo fala daquilo que todos nós sentimos. Porque com as devidas diferenças, todos nós passamos um pouco pelas mesmas coisas, certo? Passamos por nascimentos. Passamos por mortes, passamos por traições, passamos por abandonos, passamos por alegria extrema, passamos por nos sentirmos perdidos, certo? E os mitos falam disso, as histórias falam disso, porque é comum ao ser humano. E dão-nos pistas. É assim como um mapa que nos vai dando pistas, porque antes de nós, muitos já o viveram. E dão-nos recursos, porque muitas vezes nas situações da vida, não é a situação em si que vai fazer a diferença. É como é que nós vamos encará-la, certo? É quais são os recursos, qual vai ser a minha atitude perante aquela situação. E muitas vezes os mitos, os contos, dão-nos recursos que nós vamos utilizar ou não. Mas pelo menos vamos dizer, olha, podes ir por aqui. Mas se fores por aqui, tal e tal e tal e tal. Olha, também existe esta possibilidade. Então às vezes nós ouvimos histórias e identificamos e dizemos... É mesmo isso que eu sinto, que eu estou a viver. Outras vezes nós vimos outra forma de viver. Eu trabalhei muitos anos nos hospitais com crianças doentes e não era o meu papel era como palhaça e, portanto, e o palhaço no hospital, o papel dele tem a ver com o estado de ânimo. Mas eu lembro que na Estefânia havia um padre, eu até trouxe, que estava sempre a compilar histórias e mitos motivadoras e que trouxessem fé e esperança e sentido de vida para que os pais, quando passassem por ali, pudessem agarrar. E eu vi a quantidade de vezes em que uma história de vida, porque as histórias mais bonitas que existem são as histórias de vida. São as histórias das nossas vidas. Essas são as histórias mais bonitas e mais ricas e mais cheias de humanidade e cheias de emoções e de vida, de rugas na cara seria. De corações com marcas. Essas são as histórias mais bonitas. E o poder das histórias muitas vezes também é esse. É o poder de poder servir a outro. É o poder de dizer, mas espera aí, mas se ele conseguiu, eu se calhar também consigo. Se ele está na mesma situação que eu e teve a capacidade de se levantar, do que quer que seja, eu também consigo. E esse é o poder das histórias. Então, João, queres dizer alguma coisa? Ok. Faz-vos sentido eu contar algumas histórias e podermos procurar ligações? Em princípio, com os arquétipos do tarô, mas não obrigatoriamente, porque
uns aqui estarão mais interessados no tarô, outros simplesmente ligações com coisas da vida, com aquilo que fazem. A história é uma ferramenta super potente a ser utilizada em todas as áreas da nossa vida, de trabalho. Nós podemos usar a história como ferramenta facilitadora. Então, eu vou contar uma pequenina história e vou depois perguntar e agradecer a vossa participação a que é que ela se liga, o que é que ela sugere a cada um. Porque o que sugere a cada um de nós aumenta a consciência de nós. Porque uma história para mim, naquele momento, pode-me trazer alguma coisa, depois o outro lembra-se de outra coisa e de repente eu disse, nunca tinha visto esta história nesta perspectiva. E nós podemos depois utilizá-la nessas perspectivas. Então, uma das coisas que às vezes é difícil perceber é porque é que alguém nos magoa. Magoa profundamente. E depois vem essa história que nós, pelo menos a partir de determinada idade, vamos não só ouvindo, como sentindo a necessidade de o fazer, que é o tal perdão. Quando somos mais novos ainda não é bem assim, mas à medida que o tempo vai aqui passando por nós, nós vamos sentindo essa necessidade porque queremos paz. Queremos paz porque queremos sentir tranquilidade, enfim. Então esta é uma história. Então dizem que lá no céu haviam várias almas. E elas eram luz. Eram como assim pontinhos de luz. Mas dizem que havia uma alma, um dia, que se sentia super inquieta. E às tantas ela foi ter com Deus e disse: "Oh Deus, mas que chatice, eu já estou farta de estar aqui." "Estás farta de estar aqui? Mas tu aqui és perfeita, tu és luz." "Mas isso é o que eu estou a falar." "Tudo bem? E o que é que tu queres?" "Bem, queria mesmo, era, não sei, acho que queria conhecer assim mais coisas de mim." "Ok. Mas para tu conheceres alguma coisa de ti, tu vais ter de descer à terra." Se calhar era bom, também estou farta de dizer sempre a mesma coisa, se calhar era... eu gostava, olha, bora lá descer à terra. Ok? E o que é que tu querias conhecer de ti? "Eu queria aprender a perdoar." Certo? Mas tu tens a noção de que para tu aprenderes a perdoar, alguém vai ter de te magoar? Pois é. E aí dizem que há uma outra colega dela já há muito. "Eu faço isso por ti. Tu que és tão boa, tu que tens uma vibração tão alta, tu vais fazer isso por mim?" "Vou." "Quando eu te magoar, não te esqueças, bem lá no fundo de ti, o quanto eu gosto." Então, as vossas, do que quer que tivessem a fazer, de uma conversa com alguém, de uma consulta de tarô, o que quer que estamos a fazer, ou eu penso com as histórias, há sempre uma outra que é, contar as histórias é elas imaginemos que o tema é este: eu não entendo porque é que eu tenho que perdoar aquele sacana. Não entendo. Ele fez-me horrivelmente mal.
E vem outra pessoa e tenta explicar. Tu tens de perdoar, porque perdoar é importante, porque depois vais te sentir muito melhor, e dadadá, e dadadá, dadadá. Muitas vezes chega aqui, mas não chega aqui. Eu apreendo com o meu intelecto, eu até percebo, nunca vos aconteceu dizerem, sim, eu percebo isso, eu sei que é por aí. Mas entre perceber e sentir, há uma grande diferença. Até eu fazer, ok. E a história tem esse poder. O que quer que tenha ressoado em qualquer um de nós, e não interessa se é verdade ou mentira, porque os contadores de histórias são grandes mentirosos, mas também ninguém lhes vai cobrar se eles estão a dizer verdades ou mentiras, nem se aquilo tem algum fundamento tal e tal, da boa das histórias. Mas elas pertencem ao coletivo, são de todos. Não têm, geralmente, autor. Algumas histórias de autor. Esta, por exemplo, até é. E, portanto, misturam-se. É de um... Eu sou... Exatamente. Ela depois dá-lhe o nome. O Sol e a Pequena Alma. Mas muitas vezes não têm. E misturam-se, porque como o nosso inconsciente coletivo... João, tu queres explicar? O que acho que coisa que se calhar gostava. Ok, então... Acho que vão gostar e vai fazer todo o sentido. A questão que tu levantaste agora, não é, de arquétipos, traz-nos esta questão muito interessante. De facto, existem histórias ou personagens ou situações que, no fundo, encontramos em todas as épocas, todos os locais, todas as culturas. Penso que não são só aqueles velhos arquétipos do pai, da mãe, mas mais do que isso também eu chamaria arquétipos de situações, porque todos passamos por momentos de sofrimento, momentos de alegria, momentos de sucesso, momentos de início de algo. E pronto, e é aí que nós encontramos essas imagens no próprio tarot, porque naturalmente elas são marcas das nossas vidas, estão constantemente a surgir e ciclicamente a surgir. Quando no fundo contamos uma história, quando a contamos, por exemplo, através do tarot, uma das coisas interessantes que eu penso que acontecem é, e de vez em quando distraio-me aqui com a regi, com estas questões da emissão que está a ser feita, essas circunstâncias vão-nos criando orientações de vida. Muitas vezes são, de facto, bastante subtis, não as tomamos como muito conscientes. Quando umas cartas, de repente, sobre uma mesa, nos dizem que vamos passar por algo que é um pouco, suponhamos, doloroso, não é agradável. Dizemos, pronto, ok, isto vai ser... não quero, não era isto que eu vim procurar. Para alguns é estranho que pareça, mas para muitos não será, não é isto que eu vim procurar. Mas o tarot e estas formas de contar e de perceber as histórias têm coisas interessantes, que eu penso que são as importantes de entender quando queremos fazer algo que tem a ver com ajudar o crescimento ou fazer algo que seja terapêutico, que nos faça sentir melhor, que ajude o outro a fazer sentir-se melhor. É que todas estas situações não são situações lineares na vida. O crescimento, quando passa provavelmente às vezes por algum mal-estar, algum sofrimento, não quer dizer que seja só isso. Os números 5, por exemplo, que viremos aqui a falar num dos próximos encontros, os números 5 põem esse questionamento, algo que acontece, algo que vem, algo que surge, sobretudo nos arcanos menores, que nos arcanos maiores é a carta do Papa. O Papa é um sabedor.
é um arquétipo, de facto, é o arquétipo da tradição, da passagem de conhecimento, do comunicador, de alguém que está virado mais para o mundo, do que o imperador que está virado mais para a casa ou para o seu território. Então este comunicador, que é o Papa ou o Hierofante, como também é chamado, de repente é um comunicador que nos ajuda a passar essas dificuldades. Por isso ele muitas vezes é identificado também como terapeuta ou como professor, porque este número 5 tem isso, desafia-nos a ser mestres da vida ou procurarmos mestres para nos ensinarem. Se ficarmos só com a situação de que vai acontecer algo mal nas nossas vidas, é pobre. Faz-nos esbarrar na dor, e a dor no ser humano não é agradável, não é atraente. Não, mesmo para quem tem estes conceitos confusos de dor e prazer, a dor não é atraente. E, portanto, precisamos de algo mais para que isto seja positivo. Então é o momento do desafio, é o momento do transpor dessa barreira. E é quando contamos contamos histórias diversas, quase todas elas esbarram com estes 5, com desafios, não é? Os meninos que se perdem nas florestas, a Branca de Neve que é envenenada, salvo erro, não estou já a baralhar as histórias, a Bela Adormecida que adormece durante 100 anos. Quer dizer, todas estas questões são os 5. Aparecem, vêm estragar o 4, a estabilidade, o bem-estar. Estávamos lá no cantinho, a nossa vidinha, com a família, bem dispostos, boa saúde, etc. E vem o 5 e estraga, ultrapassa o 4, abalando-nos. E de repente temos que resolver algo, temos que fazer algo. Isso é caminhar, no fundo, para a nossa mestria, para o nosso aprofundamento das coisas. As histórias trazem-nos muito isso. Os desafios para, de repente, aparecer algum salvador. Pode ser, de facto, um Papa, mas também podem ser outras figuras. Às vezes há os ermitas, que são os mestres pelo exemplo. E de repente encontramos um mestre pelo exemplo, alguém que pode ser mais agitado, mais tranquilo, pouco importa, mas que não se esforça por comunicar, mas pelo exemplo que nos traz, procuramos identificar-nos com eles. Às vezes é o herói do filme. O herói do filme não fala às vezes diretamente connosco. De certa forma ele é um ermita, ele está do lado de lá, não comunica, tem o seu ritmo, fala com os outros personagens, mas nós identificamos-nos com aquele personagem e procuramos reproduzir em nós aqueles comportamentos, quer sejam comportamentos de Indiana Jones, eu não consigo deixar de não lembrar o Indiana Jones, o que é que se há de fazer, ou sei lá, ou muitos outros que se baseiam ou em que este personagem se baseia, como podem ser de outros mais pensadores, como o Sherlock Holmes, ou outros mais tranquilos, como tantas histórias trazem, e que de repente nós nos identificamos com aquele personagem e começamos a aprender com ele. Há um professor meu e amigo, o Dr. Vítor da Fonseca, que no último livro dele ele refere uma coisa muito interessante, que são os neurónios espelho. Os nossos neurónios espelho precisam de encontrar espelho cá fora, às vezes, para se desenvolverem, para desenvolvermos certos comportamentos que, se calhar, sem isso não conseguiríamos desenvolver ou não seria, pelo menos, tão fácil. As crianças, os meninos lobos são raros, são muito complicados. De ser menino lobo não é bem como a história do Mowgli, que é curioso porque vem resolver um problema. Vejam como a história do Mowgli é diferente da vida, é uma mentira, como a Bárbara estava a dizer. As histórias são contadas por contadores de histórias que são às vezes mentirosos, não propriamente com a intenção da mentira, mas da resolução, de encontrar soluções. Então o Mowgli, que nós vemos muito na história do Disney, com a pantera, o urso, etc., muito simpático, vivendo bem, etc., é um menino lobo que no real não seria assim. Seria uma criança com profunda atraso mental, incapaz de ter uma sensibilidade física, emocional,
e que, nas histórias de alguns meninos lobos, que a reeducação dessas crianças foi muito fraca, porque quando as dificuldades surgem muito cedo na infância, é muito difícil recuperar. Inclusivamente, e a Bárbara também falou na questão muito importante dos hospitais e da intervenção que se pode fazer nos hospitais, porque há um fenómeno que na psicologia se chamou hospitalismo, em que crianças muito de idade, de tenra idade, afastados dos pais em hospitais, com falta dos cuidados maternos-paternos, acabavam por ter lesões cerebrais ou morrer. Portanto, isto é a verdade, digamos, dos meninos lobos. Mas na história que pretende solucionar o isolamento, o Mowgli pretende fundar resposta às crianças que se sentem sozinhas e que se sentem desprotegidas e que encontram ou animais ou pais substitutos. E então temos ali uma história bonita que incentiva a criança à procura, que incentiva a aceitação, que dá a imagem de outros confortos através realmente das pessoas ou animais em volta. E, portanto, são histórias que nos impedem das coisas mais graves, da morte, eventualmente, da destruição, da doença, e que nos levam, pelo contrário, ao que há mais bonito na vida, e à cura, etc. Pronto. Porque há muitos absurdos. Vamos ver outras histórias de grande absurdo. O Capuchinho Vermelho. Deixem-me colocar-me um pouquinho só mais para trás. O Capuchinho Vermelho é uma história curiosa porque nos traz uma noção muito, muito curiosa. É assim, como é que aquela mãe manda o Capuchinho Vermelho para a floresta com o lobo mau? É perverso, quer dizer, mandar uma criança que está desprotegida para levar a comida à avó, sozinha, abandonada, vai para a aventura, mas vai, toma cuidado e vai. Pronto, se tomarmos isto à letra, é perverso. Pronto, a mãe atira a filha para as garras do lobo. É perverso. É um bocadinho uma história que não tem a idade exata como ela, no fundo, se relaciona nos livros, quanto a mim. Ela traz um outro lado, se calhar, que é tranquilizador, que é os pais têm que deixar as crianças crescer. E há uma altura em que, se calhar, há lobos na floresta e que eles já não, na adolescência, e que eles já não podem fazer mais do que dizer tem cuidado. Porque têm que admitir o crescimento da criança. E a criança tem que aceitar o seu próprio crescimento e enfrentar os meninos lobos para fazer as suas boas ações na vida, como levar a comida à avó. Que é um ato depois de consciência já, de adolescência ou de adulto. Portanto, é uma história que fala, na realidade, se não for falar de perverso, do crescer. A criança já não é mais criança, começa a crescer e a arriscar-se a assumir os perigos do mundo. Pronto, é um incentivar ao crescimento. Mas, contada inadequadamente, pode ser perigosa. É como muitos filmes que nós vemos a dizer não façam isto em casa. No filme resulta bem, mas se nos atirarmos como ao Super-Homem, o Super-Homem é outro arquétipo forte, sempre a renascer, temos novos filmes agora, está sempre a renascer, mostra o poder tão infantil de voar, um bocadinho Peter Pan, de ser poderoso, ser lutador, de defender ser invulnerável. Todas estas coisas que, se nós fizéssemos realmente, atirássemos de um 10º andar a querer voar e outras coisas, seriam fatais, não é? Mas vemos que a história não, a história mágica continua a renascer, continua a aparecer nos filmes, nas televisões, etc. Traz um significado mágico, a aspiração a algo de poder, ao voar, e procuramos então nas nossas vidas conseguir esse voar ou estas sensações de formas que não sejam lineares. Algumas são, mas com aviões e com apoios e com asas deltas, mas instigam-nos a algo de maior.
algo mais poderoso, a identificar-nos a valores maiores. Sentimos-nos acompanhados, é outra questão, não é só a identificação, é a tal sentir acompanhado. Temos alguém poderoso, porque por isso é que o super-homem foi para a guerra, na altura salvo erro, a Segunda Grande Guerra, não é? Ele foi para a guerra exatamente para dar aos soldados e às famílias e tudo a sensação da proteção. Havia um poder maior que estava com eles a lutar ao lado deles, e eles eram companheiros, outra magia forte, eles eram companheiros desse poder maior, o que é uma ligação muito profunda ao Pai. Sentirmos ligados ao Pai, não somos tão crescidos, mas estamos profundamente ligados ao Pai. E poderíamos e iremos continuar ao longo de outros encontros a falar mais especificamente e a desenvolver estes mitos nos seus lados bons e maus. É só nestas primeiras abordagens, um bocadinho para vos dar esta ideia de quando saem as cartas do tarô, o Imperador, o Papa, o Eremita, o Pendurado. São cartas que nos lembram de certos comportamentos na vida e da importância que eles têm, e também nos ajudam a assumir essas fases da vida e ajudam-nos a compreender outros e a acompanhar outros também nessas fases. Agora, onde é que está, como é que isto é conseguido? Graças ao contador de histórias, ou ao tarólogo, o realizador de cinema, o psicólogo, o médico, que usa estas magias e as transforma em algo real. Ok? Pronto. E a Bárbara tem, quanto a mim, esta experiência profunda e importante de estar com crianças e de dar também formação, de dar apoio. E eu gostava, ia desafiá-la a falar um bocadinho mais dessa experiência vivida das coisas, desta transmissão das histórias. Estás a falar nos hospitais, é isso? Também. Não, é que hoje morreu e eu estava a vir para aqui, por isso é que eu estava a sorrir assim meio sem saber o que fazer. Hoje eu estava a vir para aqui e morreu uma das fundadoras do Operação, e falando de histórias de vida, uma mulher fantástica. Uma mulher fantástica, uma mulher fantástica, e morreu de cancro. Na verdade, nós contactamos sempre muito com a doença, não é? E com o sofrimento, mas o facto de passar por sofrimento também ajuda muito, não tem nada a ver agora com o tema, não é? Mas falaste nisso. Ajuda muito os outros. Eu lembro quando estava nas pediatrias, a da altura tive anemia, mas anemia mesmo, ao ponto de ter que levar transfusões de sangue. E levei transfusões de sangue na zona onde eles faziam quimio. E de repente, eu acho que me tornei melhor ser humano, melhor palhaço, melhor tudo. Porque eu conhecia os dois lados. Eu sabia o que era ter medo, o que era... essas coisas que estão associadas, no caso, à doença. O medo, os processos todos. No meu caso não era uma coisa muito grave, mas o suficiente para eu perceber o que é que se sentia nessas situações. E a Bia, que era a presidente da operação, morreu hoje de cancro, ajudou muita gente, tinha uma alma maravilhosa. Eu estava a sair de casa quando me ligaram, e há uma frase que eu tenho lá pendurada que eu gosto imenso, uma coisa maior, que diz: um homem bom cria um círculo à sua volta e preocupa-se com quem está dentro dele. A sua mulher, os seus filhos. Outros homens criam um círculo maior e trazem para ele os irmãos e as irmãs.
Mas alguns homens têm um destino superior. Têm de criar à sua volta um círculo que inclua muitos e muitos mais. E a Bia fazia parte destas pessoas que criaram um círculo muito grande. E eu tinha pensado outra coisa, eu tinha pensado noutros arcanos, mas de repente eu pensava, ok, o arcano da morte. No tarô mitológico, o arcano da morte é Hades, é os infernos. Eu dizia, mas eu não me apetece contar a morte com esta... E houve alguém, como é José o seu nome, não é? É José. Não sei se foi eu acho que foi o José que me disse uma coisa engraçada. Eu disse, mitologia grega, mas é tudo tão pesado. Nós queremos é dar mensagens de esperança. Os dois são importantes. Os dois são importantes. Mas é verdade que eu no caminho eu vinha a pensar... Mortes, que histórias de mortes, que histórias sobre a Bia? Que histórias representariam a Bia? Que histórias transmitem a morte? Que histórias, quando vocês estão a dar uma consulta para quem é tarólogo, ou quando vos mexem no tarô em casa e vos sai a carta da morte, ou quando vivem mortes nas vossas vidas, não mortes esta última passagem, mas as pequenas mortes das nossas vidas, histórias que tenham o contraponto, que é a esperança, que é a fé, que é a morte é o desconhecido, certo? Se eu estou casada e de repente a pessoa com quem eu estou vai embora, eu entro no desconhecido, mesmo que eu me dê mal. Se eu tenho determinado trabalho e de repente, mesmo que seja eu a dizer não aguento mais este trabalho, vou mudar, eu entro no desconhecido. Há ali uma fronteira, há ali uma morte. Cá para mim nós andamos de morte em morte até chegar à morte. Mas é bom, pelo menos vamos ficando... É verdade. Mais desapegados, mais tranquilos, mais... E as histórias vêm ajudar neste processo. Porque também podemos ficar amargos, zangados, a vida vai-nos retirando coisas, vai-nos trocando as voltas, e eu fico zangada, amarga. Eu adoro envelhecer. Eu sempre imaginei que eu imagino-me velha e adoro essa imagem de mim. Mas volta e meia tenho algumas histórias ou algumas pessoas que me ensinam o que é esta velhice que eu imagino serena, tranquila, feliz. E tenho outras ao contrário, em que estão com um grau de frustração e de amargura tal, que me dizem, Bárbara, olha, se não queres ficar assim, começa já a tal e tal e tal. Eu aprendo com as histórias de vida deles. Todos nós aprendemos, por isso é que a nossa história é mais importante. A Bia hoje foi embora, mas deixou um legado de histórias. E às vezes a morte, que é no meu caso, agora vou falar por simplesmente factos da vida, às vezes algo tem de morrer para quase deixarmos entrarmos uma vida maior, certo? Às vezes temos que largar algo para dar a oportunidade a que algo melhor aconteça, ou algo maior aconteça, ou algo não sei o que aconteça, sendo que o melhor ou o pior é discutível. Certo? E lembram-se da história infantil do patinho feio? O patinho feio transformou-se em quê? Em cisne. Provavelmente ao longo daquelas peripécias todas, daquela sensação, mas espera aí, mas eu sou diferente.
dessas coisas todas que ele foi sentindo ao longo da vida dele, de olhar para outros filhos e dizer: queria tanto ser como eles, mas ele aceitou o que o Campbell chama na jornada do herói, ele aceitou o chamamento. E ele foi à aventura. Porque a vida muitas vezes desafia-nos com as situações. Mas depois nós aceitamos ou não, quer dizer, da altura já não é aceitar, porque ela vai e empurra-nos. Mas aqui o patinho ele aceitou. Mas há uma outra história, isto na Morte e Transformação, ok? Há uma outra história que é uma águia que foi encontrada muito nova e foi posta num galinheiro. E às tantas ela aprendeu como ela. Aprendeu a comer como elas, aprendeu a voar baixo porque as galinhas voam baixo, aprendeu a fazer parte do grupo, aprendeu a pensar provavelmente como elas, e um dia ela vê um bando de águias. Diz: uau, que liberdade, que majestosidade, não sei se diz assim, que lindas, como eu queria ser como elas. E aí o dono da capoeira, ele diz-lhe: mas tu és isso, e tu podes ser isso. E conta-lhe a história dela. Eu encontrei-te um dia, caída, e trouxe-te para aqui. Mas tu és aquilo. E ele leva para o cimo de um monte. E abre a mão e diz: voa. Vai. Segue o teu destino. Ser grande, ser maior. E a águia disse: não. Não. E não foi. E voltou para a capoeira. Então, morte e transformação é tudo isso. Eu pensava na Bia e pensávamos: eu dizia morte, não vou contar a história do Hades terrível lá embaixo, não sei o quê, do cão, e não com ela. Eu prefiro imaginar uma estrela. Por isso é que eu acho que contei aquela história, porque é ao contrário, não é a morte, é o nascimento. Mas depois lembrei-me de uma outra pequenina história, que é a história de um rio. E é um rio que vai assim lá pelo meio não sei se é da floresta ou do mato, e lá bem ao fundo ele vê um oceano. Ele diz: ai não, e agora? Não, por favor, para. E ele olha para as árvores ao lado dele, que ele reconhecia, e a terra e as montanhas e tudo aquilo era familiar. Mas ele sentia que ele estava a ir para aquele mar, para aquele oceano. Só que não havia volta a dar, ele tinha que ir. Não havia como travar, não havia como não continuar. E é só no momento em que o rio entra no oceano que ele percebe que ele não vai ser engolido por ele, que ele é parte dele. Então esta foi uma história que eu gostei sobre o que para mim me traz calor ao coração, estes temas da morte. Porque foi isto que os povos de sempre fizeram. Procurar, e é isso que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Quantas histórias nós nos contamos a nós próprios? Não, está tudo bem, ela vai estar bem, tenha certeza, calma, Bárbara, respira, isso é o teu imaginário, certo? Ok, tudo bem, ele foi embora, mas vão vir melhores dias, a vida é feita de coisas... Certo? Nós precisamos disto, porque o ser humano precisa de sentido de vida. Nós precisamos de sentido de vida. Há uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele esteve nos campos de concentração e é o pai da logoterapia, a terapia do sentido. E ele era judeu e esteve nos campos de concentração, e ele diz
há uma coisa lindíssima que é ao homem, ao homem pode tirar tudo. E é verdade que ao homem se pode tirar tudo. Podem rapar o cabelo, tirar uma roupa, tirar uma identidade, tirar-me um nome, gravar-me um número, o que quer que seja. Tirar-me a liberdade de ação, prender-me. Quantos homens estiveram presos? Mas há uma coisa que não se pode tirar ao homem. A liberdade de escolha, da escolha da atitude que quer ter em cada momento da vida. E ele dizia, eu não digo isto por tal, e nem digo isto porque eu o vivi. Eu digo isto porque nos campos de concentração, apesar de lhes tirarem tudo, alguns homens escolhiam, face àquela situação, continuar a sorrir, a transmitir esperança aos outros, a dar o pão, ou quer que seja. E estou já para aqui, depois vou-me perdendo, vou entrar num assunto e vou por outro, não sei se queres ir tu um bocado. Pronto, eu vou pegar e também, no fundo, para esta tua experiência, ainda neste sábado que passou, estiveste a falar sobre os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, outro tipo de histórias. Os 12... Pronto. Os 12 trabalhos de Hércules, ou de Herácles, conforme as mitologias romana e grega, são também muito fortes e foram feitos a propósito dos signos e o que nós encontramos depois é este espelhar das histórias nas cartas e nos muitos baralhos, e fazendo aqui a ponte para o tarô, nos muitos baralhos de tarô que existem. Alguns são baralhos de contos de fada, baralhos de gnomos, baralhos de fantasias da floresta, sei lá, tantos baralhos. Para quem nos está a ver na emissão ou na gravação, está aqui uma pequenina cartinha, uma miniatura sobre exatamente uma imagem do Herácles no baralho mitológico. O baralho mitológico é um baralho particularmente bonito, criado por uma taróloga astróloga, particularmente conhecida mais como astróloga, que é a Liz Green, e por uma outra pessoa mais conhecida no seu trabalho de tarot, que é a Juliette Sherman Bark. Tem um baralho, de facto, magnífico, cheio de metáforas, e essas metáforas que estão expostas em cada carta são um paralelismo da mitologia com o tarot. É claro que cada uma das figuras que vamos encontrando nas cartas deste baralho são, no fundo, paralelismos, não com todo aquele personagem, porque todos nós e os personagens das histórias têm muitas facetas. Esta é uma das coisas talvez importantes. E quando estamos com poucas facetas é porque estaremos doentes ou muito limitados na nossa vida, não é? Esse é talvez aí o sinal do problema. Porque não há nada de errado em sonhar com eventualmente o príncipe ou a princesa encantada e ficar à espera do príncipe ou da princesa encantada ou de um Deus salvador, desde que não seja a única coisa, o único recurso das nossas vidas. Para algumas pessoas elas ficam cristalizadas nisso e todo o resto da vida está cristalizado, quer dizer, vão vivendo uma vida fraca à espera do Salvador, o Dom Sebastião, ou pronto, tantos mitos que andam à nossa volta. Então o que eu aconselho aos curiosos pelo tarot é rebuscarem baralhos como este, o mitológico e outros, porque vão encontrar a curiosidade de descobrir o que é que se passa e que vivências estão ali. Porque as cartas têm também uma magia, que é a magia da imagem, e a magia da imagem é quando vemos determinadas cartas, voltamos aqui à questão da carta da força, e no tarot vemos um Herácles agarrando o leão, o sentirmos a própria posição, a própria força, a posição que a imagem tem,
é apropriar-nos também de uma sensação, uma sensibilidade e um poder. Há muito de terapêutico e de poderoso em olharmos para cartas e reproduzimos-las em nós. Como é que é eu sentir-me um imperador? Como é que é, e eu vou tentar dar-vos aqui para quem estiver a ver, o que é isto de ser o ermita? Será terrível? Será tranquilo? Será um respeito por mim próprio? Será um isolamento? Estas vivências que no fundo encontramos depois nas terapias, nos processos de desenvolvimento pessoal, são fortíssimas para construirmos, aproveitarmos as nossas forças, as nossas capacidades. Pronto. Eu vou desafiar-vos um bocadinho, vou passar um bocadinho aí para a assistência e vou desafiar-vos a terem esta questão, e eu dou-vos este tempo para pensarem um pouco, que é que histórias é que são mágicas para vós? O que é que vos marcou mais? Pronto. E vou apontar aqui uma câmara para vós. Irei, portanto, aí à assistência falar um bocadinho. Já estão preparados? Provavelmente sim, já têm aí histórias que são as vossas histórias. E eu vou, então, ver. Pronto, quem é que quer... voluntários, fantástico. Pronto, dois já. Vamos começar aqui. Sim. Qual é a história? Um bocadinho mais perto. Eu gosto particularmente das histórias contadas através da música, nomeadamente balés e óperas. Quebra-nozes. Sim, especialmente o lado dos cisnes, aquela dualidade entre o cisne branco e o cisne negro. E o Asa, que é um filme, que é um troço muito interessante. Porque o bailado, porque é que o bailado toca mais? O bailado tem a expressão corporal e a emoção transmitida pelo próprio bailado. E como é que é dizer? Não é imediato, não é? Não sei se entendo muito bem bailado, mas pelo menos aquilo emociona-me, digamos, as coreografias e a música ao mesmo tempo, sabendo que há uma história por trás daquilo. É muito curioso esta ideia do bailado, porque realmente no bailado temos o movimento acentuado e música. E a música é também parte da contar da história, porque vibra, tem uma comunicação, é mais outra forma de comunicar, chega até nós pela audição, tem vibrações no corpo, portanto é, digamos, subtilmente uma outra forma também de comunicar que está lá simultânea. Se o som, se a música de um bailado for, sei lá, de um outro compositor, pode ser a mesma história e nós vivemos-la de uma forma completamente diferente. Não é? Aliás, o que acontece em certos bailados ou em certos musicais do cinema, que foram feitos em duas versões e que têm expressões vibracionais completamente diferentes, dando-nos estados de alma também diferentes. Uns podem exaltar-nos, outros podem transformar-nos mais felizes, outros podem nos dar humor, enfim, porque a própria música. E depois temos o movimento, não é? No bailado. E o movimento no bailado também tem uma emoção associada. Não é só a história, portanto, se o bailado, se o corpo for mais agitado, se a expressão for... Tanto que o bailarino clássico tem, sobretudo o clássico, mas não só, tem um papel de trabalho imenso, que depois nós não vemos, se calhar, no momento, que é, por exemplo, elevar a bailarina ao ar, sorrindo, é fantástico, mas quer dizer, exige um esforço imenso, quer dizer, a ideia é exatamente dar-nos a ilusão, a mentira, como dizia a Bárbara, de uma outra forma de contar histórias, a mentira, porque é uma mentira,
de leveza, de força, de facilidade, que não está lá. Quer dizer, aquilo é realmente esforço, não é? Não pode, mesmo que seja com bom músculo, boa musculação, é sempre um esforço. E ao longo de não sei quanto tempo que se está num palco, é treinar o sorriso para conseguir. E aí está como o contar da história tem as mentiras, as subtilezas. Se calhar os pais fazem isso às crianças, que é, mesmo quando estão infelizes e preocupados, contarem a história com uma tonalidade, o som, com gestos, um pouco o bailado, a coreografia com que a história é contada, e as palavras. Pronto, há um filme que me veio logo à memória, que é A Vida é Bela, alguns terão visto, em que aquele pai, sempre sorridente, cria um mundo de fantasia para a criança, fazendo passar por aqueles tempos de campo de concentração, como se fosse um campo de férias, não é? É um esforço imenso. É um contar de história. Pronto, é um contar extraordinário de uma história em que se faz este trabalho um pouco de bailado, de coreografia, de som, de tudo, criando um mundo que ajuda aquela criança a sobreviver. Pronto, e ele quase que sobreviveu. Pronto, houve ali um acidente ao dramatismo da história, mas ele também poderia ter sobrevivido. A história também o influencia a ele próprio. Ele próprio também vive aquela magia. É uma forma de darmos oportunidade à vida nessa história, de a vida nos resgatar com a mudança da roda. A roda da fortuna acaba a guerra e há uma oportunidade. Veem como é que certas histórias dão-nos apenas a oportunidade. Okay? A roda vai fazendo o seu trabalho e nós vamos fazendo outros trabalhos, tendo assim oportunidades de vida. A sua história. Não sei se estou a ocupar demasiado tempo na antena, mas eu lembrei-me de três e vou dizer por que ordem. Lembrei-me da Casinha de Chocolate, Alice no País das Maravilhas e o Capuchinho Vermelho. O Capuchinho Vermelho. Capuchinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas. E a Casinha de Chocolate. E a casinha é o Hansel e Gretel. Hansel e Gretel, não é? João e Maria. E já agora eu vou perguntar o que é que... É uma coisa... O que é que impressiona? Fala um pouquinho. Na Casinha de Chocolate, eu acho que há ali duas coisas que para mim foram marcantes quando eu era criança. Por um lado, foi a questão da tentação, não é? Da necessidade de ter cuidado com as tentações. E depois a possibilidade de conseguir ter sempre a manha suficiente para vencer o mal, na relação dos miúdos com a bruxa, não é? Pronto, foram sobretudo estas vertentes que me marcaram naquela altura. Depois tem outra coisa, que é uma das histórias sobre as quais eu já apanhei, embora não me lembre, interpretações psicanalíticas curiosíssimas, não é? Pronto, Alice nos País das Maravilhas é a história que sempre se mantém presente até hoje para mim. É uma coisa que eu acho inesgotável, que eu tento ler as várias versões, as várias traduções, e é também uma das histórias mais propensa a ter versões específicas para adultos, o que é uma coisa também muito curiosa. Aquilo tem potencialidades infinitas, não é? É muito mágica e é uma história que eu acho que é multidimensional e que nos chama a atenção para a capacidade que o ser humano tem de, em cada situação, ter vários pontos de vista, em vez de cristalizar, como dizia há pouco, num só. Não é? Em relação ao Capuchinho Vermelho, eu acho sobretudo curioso também, porque eu creio que das histórias infantis foi talvez a que mais suscitou interpretações psicanalíticas, como eu dizia há pouco a propósito da outra, até hoje. E isso é interessante também, não é? Uma dessas interpretações. Eu acho que não tenho coragem para dizer. Pronto, é forte, é forte. É forte, pronto. Ok, mais alguém que tenham
Eu, antes de passar a mais alguém, queria também dizer, é curioso, de facto, esta história da Casa de Chocolate, visto que ela é a tentação, mostra-nos um pouco no tarô a carta do diabo, das tentações, que podem ser más e boas, quer dizer, porque de facto o que se passa aqui às vezes é que nós vemos essa fome desmesurada de entrar numa casa quando se está perdido numa floresta, ou entrar numa casa que é só chocolates quando se tem fome, e é um deslumbramento, quer dizer, fala-nos um bocadinho, curiosamente, também da nossa fragilidade e das carências que nós vivemos na vida e, às vezes, dos contrastes e como lidar com isso, porque nos desafia a lidar com isso, porque aquelas crianças ficam perto de serem devoradas pelo seu lado, pela bruxa má. E têm que ser engenhosas para conseguirem safar-se da bruxa, safar-se da casa e voltar. Portanto, é uma educação em relação à tentação, às coisas da tentação. Depois a Alice dava para fazermos aqui um encontro. É uma história encantadora, cheia de pormenores e de coisas muito curiosas, e terá o seu espaço, eventualmente. A outra história, já tocámos um bocadinho, não é? Do Capuchinho Vermelho, pronto, estas questões não faladas, não é? É uma história curiosa, é uma história de facto intensa, de alguma violência. Muitas histórias nos originais, como as histórias do Grimm, eram muito violentas. O que está mais na nossa cultura acabam por ser adaptações, o que está bem, porque no fundo se transformam essas histórias de acordo com a necessidade de cumprirem os objetivos que elas têm, acalmarem os pais, acalmarem as crianças, apontarem soluções. E, portanto, daí mesmo o tarô, muitos baralhos são formas de encontrar soluções para a vida. As essências estão lá, mas os baralhos andam às voltas, como os próprios tarólogos que os constroem, os artistas, andam às voltas para encontrar as soluções da vida. E isso é que transforma em maravilhoso esta procura de conhecimento e de arte que estão juntas no tarô e nas outras disciplinas também. Mais alguém? Tentar 30 segundos. É o seguinte, aproveitando um pouco o que há pouco tinha referido, de que no século XVIII, com o racionalismo, tinha havido um certo abandono das histórias, eu acho que também nos anos 60 do século XX já, se criou algum preconceito em relação a um determinado tipo de literatura infantil, nomeadamente este tipo de histórias com alguma carga de violência. Pronto. Que depois, a partir dos anos 70, começou a ser revista essa tendência. A minha formação académica é como professor primário das antigas escolas do magistério primário. E eu tive uma excelente professora de literatura infantil que me marcou até hoje pelo que nos ensinou, pelo que nos convenceu sobre a importância dessas histórias infantis como estas, quer a Alice, quer o Capuchinho, quer a Bela Adormecida, quer todas essas, para habituar as crianças, para ensinar às crianças, desde tenra idade, a lidar com o medo. E isso é uma das funções principais da literatura infantil. É aprender, porque dá-lhes a oportunidade de sentir medo, deitadinhos na sua cama, com o cobertor e a mãe ou o pai ao lado. Exatamente. Mas não vive. Exatamente. Mas as defesas criam-se nesse processo, não é? E isso é central. É central na função profunda que tem na educação do ser humano, a literatura infantil. Mais alguém que queira falar das suas histórias? Quer? As Mil e Uma Noites. Tem aqui. Acho que a par da... Acho que as Mil e Uma Noites são a história das histórias, com histórias que vão sempre abrindo como quase uma flor de lótus que vai abrindo e vai sempre cada vez mais uma. Todas elas pedagógicas ou nem por isso, como outras também há várias versões, desde aquilo que é dito como a versão tradicional, a versão ocidental do árabe, até a quase presta-se a várias coisas.
esta questão que nós estamos a fazer nestes encontros, que é manter a curiosidade, manter a vida, não é? Pronto, de noite para noite se mantém a curiosidade. Este manter da vida é muito curioso nos relacionamentos, porque a violência do mandar matar ou de mandar afastar. Pode não se mandar matar, mas pode haver muita violência. Porque não se manteve o encantamento. Manter o encantamento, manter a história, manter a vida é um grande desafio e as Mil e Uma Noites mostram-nos essa magia. E faz essa magia através de contar das histórias também, o que é curioso porque é desafio. A se manter o relacionamento vivo, a vida sempre com interesse renovado, temos que renovar as nossas histórias de vida, mantendo-as sempre interessantes, sempre cada vez mais valiosas, não é? Pronto, eu penso que as Mil e Uma Noites não deviam ser, há Mil e Uma Noites e tais, porque senão limita ali um bocadinho, não é? Alguém mais quer... À 11ª noite, não sei se era imperador, anulou a pena de morte da senhora que inventou as 1001 histórias. Isso é que ela parar e tirar férias, não é? Um bocado. Mas é se o anular da pena de morte, que é um símbolo, é quase o casaram e viveram muito felizes. Pois, mas é um símbolo, quer dizer, casaram e viveram muito felizes. Há um momento que depois as viram, acabam a penalização ou vir a algo, é importante, mas às vezes esquecemos que existe, continua a haver para além disso, não é? A Mil e Uma Noites traz-nos a noção do constante encantamento. Se nós lhe dermos um fim, que por outro lado isso tranquiliza-nos, nos diz-nos que não vamos precisar fazer isso. Não é um trabalho infinito. Mil e Uma Noites é quase simbólico, esta ideia, este conceito das Mil e Uma Noites. Mas pronto, é bom também perceber o mais profundo, se calhar. Sobretudo para quem conta as histórias e quer contá-las com algum sentido. Eu vou voltar aqui, estamos a aproximar-nos deste final desta emissão, deste encontro, que acho que foi um encontro bastante mágico. Falámos em histórias, as histórias trazem-nos sempre. Eu vou deixar à Bárbara fechar, eu vou acabar com o que achar ainda importante dizer, agradecendo-lhe. Estamos 8h32 neste momento. Vamos, portanto, começando a fechar e deixava a Bárbara, não sei, acho que ainda deve ter aqui algumas coisas, não é, Bárbara? Se calhar é melhor dizerem o que é que querem. Estamos a fechar. Bom, eu posso contar uma história e perceber... Uma das coisas importantes, faça o que cada um de nós faça, mas no caso do tarô, porque isto é sobre tarô, fica mais... Vou pôr no caso do tarô, mas de qualquer maneira, em qualquer situação, em qualquer atividade, etc., estas coisas abrem, criam ligações, criam conexões, fazem... E se aquilo que levarem hoje fizer isso, é bom. De repente eu percebo, espera, quando eu estou a fazer é consulta, tarô, é assim que se chama. Se eu estou a fazer uma consulta, de repente eu posso utilizar aquela história. Quando eu trabalho como coach, eu conto a história de uma forma hiper simples. Eu treinei histórias, pessoalmente, mas eu também... Eu contava histórias assim para público, mas eu à noite contava histórias em casa, de uma maneira... História é uma linguagem de afetos. História é uma coisa de afetos.
É uma coisa simples, é uma coisa que aproxima, é uma coisa de intimidade. Claro que com um público, em grande público, se calhar depois já se tem que falar de uma outra maneira. Mas a história, uma pessoa pode estar a fazer uma consulta de tarô, ou o que quer que façam, e não tem que topar a pose do contador. Não é necessário, é simples. De repente há qualquer coisa, por exemplo, imaginemos que há alguém que não quer largar determinados pensamentos. Que é muito habitual, não é? À altura temos que começar aqui, percebemos que temos que começar aqui a trabalhar a nossa mente, certo? E vocês estão com alguém que está com essa dificuldade. Há uma história que são dois monges e eles vão atravessar um rio. E, ao que parece, esses monges não podiam aproximar as mulheres, muito menos tocar numa mulher. E quando chegam à beira do rio, a mulher diz-lhe: por favor, pode-me ajudar a atravessar para o lado lá? E o monge mais velho pega na mulher ao colo e atravessa com ela para lá do rio e deixa-a na outra margem. Bem, o outro fica furioso. Mas sabem aquele furioso em que não dizemos nada? Ficamos assim e vamos o caminho todo, mas aquele está lá, tumbas. E avança um bom bocado e ele diz: eu não entendo. Tu, que és um dos monges mais conceituados da nossa ordem, não sei se é assim que se chama, e que sabes muito bem que não podemos tocar em mulheres, como é que tu foste fazer uma coisa dessas? E ele diz-lhe: pois, só que eu deixei-a na outra margem e tu ainda a carregas. A mim, pessoalmente, ajudou-me, primeiro a mim, porque se não passar por mim eu também não posso, acho eu também não posso passar a outro. A mim, pessoalmente, ajudou-me imenso a perceber esta coisa do ficar, parece que largámos, mas não largámos nada. Mas, se calhar a interpretação de outra pessoa, eu, por exemplo, eu trouxe um tarô que é o tarô de Osho e percebi que estava lá essa história e eles falam do ego, do largar o ego. E se calhar vê esta história e faz outra conexão. No caso não, porque eu fiz uma coisa de certa forma errada. Eu induzi-vos para o pensamento. Porque eu disse logo: eu vou contar uma história para ajudar a controlar o pensamento. E isto é bom quando vocês, imaginemos que estão a falar com um filho vosso, estão com um amigo, que estão a dar uma consulta de tarô, são professores, sei lá o que é que fazem, e querem usar uma história para exemplificar. Se me contarem, eu ouvi esta história, ou li, não sei, e percebi, sem que alguém tivesse 3 horas e barba, atenção, porque não sei o quê, podes manter as ideias, e eu podia ouvir a pessoa durante 3 horas e entrava-me aqui, mas não passava por aqui. Sabem como é que o ser humano aprende? Por emoção ou por repetição. Se não passar pela emoção, ok, é mental, eu já entendi. Há coisas na minha vida em que... vou dar uma. O pai das minhas filhas, que já morreu, ele dizia-me há muitos anos atrás: Bárbara, ser mais humilde. Bárbara, tens de trabalhar a humildade. Eu não entendia nada, porque eu não me sentia... Eu não acho que não seja humilde. Anos mais tarde, aquilo entrou-me aqui, ficou-me aqui, mental. Quando passou por aqui, eu percebi exatamente toda a amplitude do que é essa coisa. Há coisas que nos dizem que ficam aqui, mas só quando passam aqui é que provoca transformação. O que é que levou a que passasse por aqui? Isso já não me lembro. Eu acho que as experiências da vida... são as experiências da vida, são as coisas que nos vão acontecendo. Por exemplo, na mesma situação, eu fui educada a não mostrar sentimentos aos filhos. Fui educada pelos meus avós e, portanto, não se mostravam sentimentos. Isto por causa do que o João disse há bocado da história.
Nesta fase em que o pai das minhas filhas morreu, eu fazia isso. Foi assim que eu fui educada. Isto há muitos anos atrás, ok? Foi assim que eu fui educada. Então, eu tinha o que nós chamamos em programação neurolinguística uma incongruência. Eu dizia uma coisa: mãe, mas como é que estás? Eu dizia: estou bem. Mas eu transmitia outro. Até que um dia uma amiga minha me disse: Bárbara, para de fingir estar sempre bem. Porque quando tu fazes isso, tu não estás a permitir que elas também assumam os seus sentimentos. Tu estás a dizer, tu não estás a dar a permissão para que estejam tristes, zangadas, com raiva. Foi o que aprendeu sobre o medo, porque nós temos medo, há assim umas emoções básicas para todos nós, certo? Foi o que aprendeu com a história, enquanto ouvia, qual era? Do Capuchinho Vermelho. O que seja. Ali, e eu, espera aí, mas não sei o quê, mas eu vou vivendo aquelas emoções. E as histórias têm este potencial. Eu posso explicar muitas coisas. Por exemplo, foi uma fase em que as histórias foram importantes para mim, para eu perceber o que é isto da morte e tal, para elas. É uma linguagem maravilhosa. É uma linguagem maravilhosa. E se pesquisarem, tem imensa mitologia, lendas, contos. Hoje nascem imensos contos. O cientista estava lá super ocupado mundo. Pai. Corta a foto. Vá. Queres montar o puzzle? Tu vens. O pai briga contigo. Pensou, ok, isto vai durar aqui umas boas horas. Passado muito pouco tempo, o filho vai ter com ele. Diz: já está, pai. Já está. E estava. Disse: como é que tu fizeste isso? É que eu olhava para e não sabia como é que ia montar. Mas, quando me virei, eu vi que estava lá a imagem de um homem. Então, foi só dar os pedaços do homem. E quando consertei o homem, virei e estava ao mundo. São histórias de hoje. Não são as tais lendas, mas que nos trazem significado. Procurem coisas que gostem, que se identifiquem, que sirvam um propósito, que é abrir campos no outro também. Eu não me parece que o tarólogo, qualquer orientador, deva impor nada. E tem que ter muito cuidado com o mundo do outro, que muitas vezes é diferente do meu mundo. E com a minha interpretação do mundo, claro, levo sempre. As histórias também ajudam a que o outro chegue às suas próprias conclusões. Não sei, João, fecha. Ok. E não contei nenhum mito. Mas tudo que eu preparei eram mitos. Sério? Não, eu tenho que falar disto. Tudo o que eu preparei eram mitos. O da estrela, o do pendurado, o de não sei o quê. Mas já vos digo, o do pendurado é o Prometeu. Está aqui o tarô mitológico, se a seguir quiserem vir. Lembram-se do Prometeu, aquele que estava lá pendurado e a águia a comer-lhe o fígado? Porquê que ele está ligado ao pendurado? Porquê que de alguma maneira ele se relaciona? Não, isto não é um teste de quem está certo ou está errado, é mesmo ideias, coisas. Porquê que ele está
Dizem, tu és bom em tarô, dizem que o pendurado é um sacrifício, de alguma maneira, que tu escolhes fazer, não é? Será um sacrifício com uma intenção libertadora ou realizadora, cumpridora de algo, não é? Caso contrário, transforma-se no fundo apenas em sofrimento, em masoquismo, não é? Pronto, e portanto temos aí ideias às vezes que as pessoas apreendem de algumas cartas de que elas são sofrimento, vão passar. Bom, não é obrigatório, como uma taróloga disse, o pendurado hoje sofre menos. Bom, eu acho que alguns sofrem, não é? Mas alguns sofrem menos, alguns conseguem isso, mas nem todos, não é? E lembram-se porque é que Prometeu, o que é que Prometeu fez? Roubou o fogo e deu aos homens. Ok? E foi, de facto, castigado, mas castigado aceitando isso, não é? Aceitou essa... Foi por um fim. Não estava a ser Os fígados, no caso do Prometeu. Um órgão simbólico que é um órgão É um órgão da vontade e de regeneração e de vontade, não é? Exato. E a raiva também, não é? Que giro, por acaso não tinha pensado. E depois, por exemplo, imaginemos, isto é mitologia, é antigo, mas nós podemos fazer o paralelo, ok, na minha vida, quantas vezes, ou quando sai a carta do pendurado, quando eu estou pendurado, o que é que eu escolho, como o João disse, de que forma eu vou viver este pendurado? E por aí. Agora eu acrescentarei aqui, porque estamos mesmo no fim, já ultrapassamos talvez até um pouquinho, pronto, que é o pendurado, depois associa-se com outras cartas, aí a história começa a tomar outras formas, não é? Se ele estiver associado, por exemplo, com o Papa, poderá significar realmente o pregador, o missionário, aquele que vai para zonas difíceis, passando por situações difíceis, com uma missão. Se estiver ligado aos enamorados, por exemplo, poderá dizer que alguém se entrega a um relacionamento por missão, porque tem que fazer algo por aquela pessoa, realizar algo a níveis diferentes de relação. Porque isso acontece, de facto. Se o pendurado estiver ligado, sei lá, a um diabo, não é? Portanto, a um diabo. E se mesmo assim for positivo, aquele pendurado estará a dedicar-se a trabalhar para obter-se, por exemplo, uma saúde melhor. As pessoas dirão não roubar mais ou manipular mais, não, mas pode ser uma saúde melhor. É alguém que vai ao ginásio, que trabalha o corpo, que vai ao médico para melhorar energeticamente e animicamente. O diabo tem um lado de saúde muito grande, é uma carta de vitalidade. O diabo é vital, é ânimo. Se não temos esse ânimo, poderemos tender a deprimir ou a ficar sem energia. As pessoas que ficam nas rotinas não energéticas, fazem um dia-a-dia anquilosante. Sim, como estão aqui, eu vou dizer aos que não ouvem lá em casa, como estão aqui a perguntar na assistência, sim, o diabo é desafiador no ponto de vista positivo ou negativo, não é? Às vezes há pessoas que não acreditam que podem fazer as coisas por bem, vão pelo lado maligno. Há outros que acreditam nesse lado benéfico e curador e vão pelo lado... É uma tomada de poder e de ânimo. Pronto. Se o pendurado está ligado a isso, pode ser que tenha que fazer um trabalho de reanimação para si ou de reanimação para alguém. E poderíamos continuar a multiplicar aqui as possibilidades de ligação a partir de uma carta com todas as outras e ainda muitas outras, não é? Isso cria histórias que estão sempre em movimento no tarot, porque não há uma história, não há só uma questão. Elas estão sempre a ser criadas e recriadas. 1001 noites, 1001 histórias, ou 1.001 histórias.
ou uma infinidade delas, não é? Pronto. Não têm que ser todas, não temos que as criar todas, algumas se calhar vão-nos chegando para construir a nossa vida, daí serem 1001 ou 101 ou o que forem, mas dão-nos aquilo que eu acho que é a qualidade e o prazer de estarmos vivos e possibilitar isso aos outros, por formas completas. Movimento, coreografia, dança, som, música, palavras, contacto, etc. Pronto, tudo isso está lá. Okay? Pronto, eu quero agradecer à Bárbara, quero agradecer a vós que estiveram hoje aqui conosco. Já sabem, foi-vos dado aí um papelinho para preencherem. Hoje vamos certificar as pessoas que quiserem de que estiveram aqui, de que partilharam. É algo que é, como eu já disse antes, informativo e formativo, e que pode ser uma memória interessante também, uma história que colocam lá na vossa parede ou dentro de um livro, que de vez em quando vos lembra isto que aqui falámos, porque os objetos às vezes vão impregnar um bocadinho dessa energia. Um certificado é um objeto mágico também, porque nos faz, se não, lembrem-se do feiticeiro de Oz, não é? Aquele que não era muito brilhante e quando lhe foi dado um diploma passou a raciocinar perfeitamente e a ter as ideias mais brilhantes. Isto é magia do reconectar com o lado nosso. Quando alguém nos dá a confiança de que sabemos, de repente é mais fácil irmos buscar a nossa sabedoria, porque aquele diploma é uma mostra de confiança. Este certificado é um agradecimento e uma mostra de confiança também nossa, em termos do aproveitamento e da continuidade de tudo isto. Portanto, mais uma vez, obrigado. É isso. E até breve, então. Obrigado. Uma pergunta final, deixa-me... Ok. Então, vamos deixar estas outras perguntas para falarmos aqui entre nós. Então, até breve para todos.